Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Eu vou tentar ser breve na minha palavra, já estamos no avançado um pouquinho da hora. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Senhor, obrigado por tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, durante todo esse texto, Jesus, ele nos propõe, nos sugere a aplicação de alguns princípios para a nossa vida. Ele mostra que as preocupações com as coisas materiais é uma insensatez por parte do povo de Deus. Porque, na verdade, quando nós nos preocupamos, a nossa preocupação não vai mudar em nada aquilo que é a causa desta preocupação. Inclusive, Jesus deixa bem claro que este tipo de preocupação pertence aos gentios, pertence aos ímpios, e não àqueles que creem em Deus, não àqueles que depositam sua esperança em Deus. Portanto, meus irmãos, a ansiedade, as preocupações desta vida não devem ocupar lugar no nosso coração e nem devem ser valoradas como muitas das vezes são valoradas em nossas vidas. Olha o que Jesus diz no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele menciona, meus irmãos, como Deus cuida da natureza e faz uma analogia, faz uma comparação entre o cuidado que Deus tem com a natureza e o cuidado que Deus tem com aqueles que são a sua coroa da criação. Com aqueles que Ele mesmo vai dizer, olha, vocês em nenhum momento olham para as aves dos céus ou para os lírios do campo e observam que, olha, as aves elas não plantam como o homem planta. Os lírios do campo não vão em lojas e compram roupas como os homens compram, mas mesmo assim Deus dá alimento às aves e Deus veste os lírios do campo. Ele vai até comparar as vestimentas dos lírios do campo com aquilo que Salomão, que talvez tenha sido aí o homem mais rico na história da humanidade, vestia. Ele vai dizer nos versículos 26, 28 e 29 o seguinte: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que ele diz no 28. E por que andais então ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
eles não trabalham nem fiam, e ele termina no 29, mas eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus, meus irmãos, ele prova que Deus está sempre atento às nossas necessidades diárias. Aliás, se você procurar em toda a Escritura, você não verá nenhum outro texto que venha tocar neste assunto que Jesus toca. Jesus está aqui claramente falando sobre a ansiedade do coração do homem. Jesus está aqui claramente falando para o homem, falando para os seus ouvintes ali no Sermão do Monte, que eles não deveriam ter preocupações inúteis com suas vidas. Não deveriam estar preocupados com o dia de amanhã. Ele poderia até incluir aqui, porque você nem sabe se estará vivo amanhã. Por que então se preocupar com o dia de amanhã, quando você não sabe o que vai acontecer? Você não sabe como vai se levantar. Você não sabe, quando você colocar os seus pés na rua, o que vai estar acontecendo. Há 3 anos atrás, meus irmãos, no mês de março de 2020, tudo fechou do nada. Um decreto foi estabelecido e no dia seguinte você não sairia mais para trabalhar. No dia seguinte você não precisaria mais arrumar a sua bolsa, se preocupar em despachar aquele trabalho que estava sobre a sua mesa, porque no dia seguinte não haveria mais trabalho. Todos passariam 4 meses trancafiados dentro das suas casas. Nós não sabemos o dia de amanhã, meus irmãos. Não sabemos absolutamente nada sobre o dia de amanhã. Jesus fala, meus irmãos, da ansiedade da alma. Jesus não está aqui falando de um desequilíbrio químico que resulta num tratamento com psicólogos, com psiquiatras, né? E até mesmo o tomar remédios controlados. Jesus não está falando desse tipo de ansiedade ocasionada por um distúrbio químico no seu corpo. Jesus está falando da ansiedade da alma, de uma ansiedade de alguém que não confia, de alguém que não espera, de alguém que parece que vive uma vida sem Deus. Jesus, meus irmãos, ele fala da ansiedade porque em toda a história bíblica nós vamos detectar pessoas que em algum determinado momento vieram a tomar atitudes intempestivas, oriundas de uma ansiedade que cresceu nos seus corações. Repito, uma ansiedade que denota uma falta de fé, uma falta de esperança, uma falta de confiança em Deus. Ou seja, amanhã eu tenho um grande problema para resolver, mas eu não consigo resolver. Só Deus pode resolver. O que eu posso fazer então para dar uma mãozinha a Deus? O que eu posso fazer então para dar um empurrãozinho em Deus, para Deus me ajudar? É disso, meus irmãos, que Jesus está falando. Nós vivemos, queridos, vivemos em um mundo que ao mesmo tempo que fala de qualidade de vida e vida saudável, nos ensinando quais são os melhores alimentos a serem consumidos, dizendo para nós que nós precisamos de exercício físico todos os dias, um mundo que quer muito cuidar da nossa saúde, quer muito cuidar do nosso físico, quer muito cuidar da nossa aparência, mas da mesma forma, meus irmãos, é um mundo que todos os dias nos cobra, no limite da pressão humana, resultados. Um mundo, meus irmãos, que cria todos os dias no nosso coração uma ansiedade, um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim vai acontecer, ocasionando em nós, meus irmãos, vários problemas físicos e até mentais. Uma prova no Detran, uma prova num concurso público, uma prova na faculdade, um trabalho que chegou às minhas mãos e que ninguém lá no departamento conseguiu resolver, agora chegou às minhas mãos, eu vou ter que resolver, um problema familiar que demanda uma resolução. Tudo, meus irmãos, hoje em dia funciona como pressões externas que atingem o nosso interior de tal forma que nos leva, de fato, a andarmos ansiosos o tempo todo. A não conseguimos, como diz o autor aos Hebreus, conseguimos descansar a nossa alma no Senhor.
permanecer fiéis às Escrituras, olhar para aquilo que as Escrituras nos transmitem e ali descansarmos, sabendo que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Eu não controlo nada. Eu não controlo o que eu vestirei amanhã, eu não controlo o que eu comerei amanhã, eu não controlo a minha chegada e a minha saída do trabalho, eu não controlo absolutamente nada. Meus irmãos, Deus controla todas as coisas. Ao longo da história da humanidade, a ansiedade tem sido um mal que cada vez cresce mais na sociedade e descontrola a vida de todo homem. É um mal, meus irmãos, que tem levado muitos cristãos a saírem dos planos de Deus, tem levado muitos a desistirem de caminhar com Cristo, tem levado muitos, meus irmãos, a até mesmo romperem com suas próprias vidas, porque não suportam mais a ideia da dor, do sofrimento, não suportam mais a ideia das derrotas da vida, porque, meus irmãos, nós temos muito mais derrotas nesta vida do que vitórias. Essa vida, meus irmãos, nos conduz a muito mais tristezas do que alegrias. Mas isso não quer dizer que a nossa vida seja ruim, não, porque a vitória é maior, e sobre todas as derrotas nós já conseguimos, já fomos alcançados por ela. Cristo já nos alcançou com a vitória definitiva. É essa alegria que preenche o nosso coração, é essa alegria que preenche a nossa alma. Aliás, era essa alegria que deveria preencher os nossos dias. Muitos, portanto, meus irmãos, não suportam estas pressões e aí agem por impulsos determinados por essa ansiedade que tem controlado as ações humanas. E esse tipo de ansiedade, meus irmãos, ela é um pecado. Podemos colocá-la no rol de pecados. Esse tipo de ansiedade da qual o Senhor Jesus trata conosco aqui em Mateus 6, 25, a partir do versículo 25, é um pecado que Jesus está dizendo: não cometa, confie no Senhor. Confie que o Senhor guarda, confie que o Senhor guia, confia que o Senhor, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Mas podemos não extrair de vidas que não conhecemos, mas eu quero extrair de vidas que nós conhecemos duas histórias que nos mostram bem como essa ansiedade nos leva a pecados. Como essa ansiedade nos leva, meus irmãos, a tomarmos a posição que não é nossa, é a posição do Senhor. Deus, em Gênesis capítulo 12, Ele apresenta a Abraão um projeto de vida. Um projeto de vida para Abraão, para a família de Abraão, mas um projeto de vida também para uma nação, para um futuro povo que seria o povo do Senhor. Abraão, de ti sairá o meu povo, de ti sairá a minha nação. E algum tempo depois, Deus volta a falar com Abraão, e já percebe em Abraão uma certa ansiedade, porque ele foi prometido um filho, mas o filho ainda não veio. Deus então, Ele confirma para Abraão que o filho virá. Mas neste meio tempo, meus irmãos, o que Abraão faz? Abraão, ele ouve a ansiedade do coração de Sarai, e ele concorda em pegar a empregada ou a escrava de Sarai e tomá-la como mulher para que ela pudesse gerar um filho, e esse filho, então, pela cultura daquele tempo, viesse a ser um filho da casa de Abraão. Ele, então, aceita esta ansiedade da sua esposa, e ali, então, é gerado um filho, que não era o filho da promessa, é o filho fora da promessa. Passados os 25 anos, então, Deus concede agora a Abraão e a Sara um filho, Isaque. Esse sim, o filho da promessa. Mas Deus havia feito um pacto com Abraão e havia dito a Abraão: Abraão, toda a sua descendência será abençoada. E mesmo Sara tendo mandado Agar e Ismael ir embora, ainda assim, no encontro com o anjo no deserto,
Deus abençoou toda a geração de Ismael, assim como abençoaria toda a geração de Isaac. Deus, meus irmãos, fez uma promessa a Abraão e ele cumpriria a sua promessa. O que precisava ser feito era Abraão e Sara esperarem em Deus, ainda que fosse os 25 anos, ou 30 anos, ou 35 anos, porque Deus havia prometido e ele cumpriria a sua palavra. Mas mesmo assim, Abraão e Sara interromperam o processo de trabalho de Deus para realizar o seu próprio processo de trabalho. E ali então geraram um problema para toda a vida de Isaac. Um problema que reverbera até os dias de hoje, nessa luta de árabes, palestinos, contra os filhos de Isaac, contra Israel. Mas temos uma outra história bíblica, que também nos apresenta um homem, que foi ali nomeado por Deus como o primeiro rei de Israel. O primeiro rei da história de Israel. Esse homem levantado por Deus, chamado Saul, ia às batalhas, ia às lutas, orientado pelo sacerdote Samuel. E esse homem vencia as batalhas, vencia as guerras, orientado pelo sacerdote Samuel. Até que um dia Samuel disse para ele: olha, acampe e me espere, que eu vou ali e volto já. Mas esse já de Samuel foi aquele já de mineiro, né? Você conhece o já de mineiro? Conhece o já de mineiro, né? Nada, pertinho, 5 minutinhos, tá logo ali. Aí tu tá andando 5, 10, 15, 20, meia hora e você não chega no lugar, né? É o logo ali do mineiro, né? Então Samuel deu um logo ali, volta o já de mineiro também para Saul. E o que aconteceu, meus irmãos, é que o exército dos filisteus foram se reunindo. Saul mandava uns espiões, os espiões iam lá, escondidos lá no monte, olhavam, e o exército está crescendo. Voltava o Saul, os caras lá estão crescendo, cara. E a gente aqui, o povo, começou a ficar preocupado. E aí Saul começou a sofrer a pressão popular. Saul, e aí? Saul, eles vão matar a gente. Saul, eles vão tomar Israel. Saul, como é que você vai fazer? Não, o Samuel mandou esperar. Samuel mandou esperar que ele vai vir, vai sacrificar e Deus vai dar a vitória. Não, mas não dá para esperar não. Não dá para esperar não. Até que um bendito, filho de Baal, porque só podia ser filho de Baal, né? Falou o que para o rei? Que isso, cara, tu é rei, sacrifica você mesmo. E Saul, tomado de ansiedade, não conseguia mais aguardar, esperar. Samuel, o que ele faz? Ele ocupa um lugar que não era dele. Ele ocupa o lugar do sacerdote. E ele, no lugar do sacerdote, oferece ao Senhor o que? Fogo estranho. E logo depois, quem chega? Samuel. Foi o dia que Saul não só ofereceu fogo estranho ao Senhor, mas foi o dia que Saul perdeu o reino. Porque no mesmo texto, vai dizer que naquele mesmo dia, Deus chamou Samuel e disse: levantarei um outro rei, um rei que será fiel a mim. E o drama vivido por toda a sua vida, por toda a vida de Saul, você sabe o que aconteceu com ele. Meus irmãos, são só dois exemplos simples do que a ansiedade pode fazer com a nossa vida. Em primeiro lugar, a ansiedade levou Abraão, o pai da fé, a desconfiar de Deus. O mesmo homem que, anos e anos depois, confiou que Deus proveria o cordeiro e levou seu filho para ser sacrificado. A mesma ansiedade que trouxe ao coração de Saul, que é a desobediência. É desta desobediência que surge a famosa frase de Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Dois exemplos para nós bíblicos do que a ansiedade pode fazer com o nosso coração. Então, o que nós poderíamos fazer? O que fazer então, meus irmãos, diante de tantas dificuldades que se levantam contra nós todos os dias? O que fazer diante das respostas que nós somos cobrados socialmente para darmos todos os dias? O que fazer, meus irmãos, quando estamos sofrendo pressão no nosso trabalho,
pressão nos nossos estudos, pressão até mesmo no ambiente da igreja. Quantas são as pessoas que vêm a mim e dizem: pastor, você tem que fazer isso, pastor, você tem que fazer aquilo, pastor, você tem que... Se eu fosse fazer tudo que me falam, acho que eu nem estaria mais aqui. Como, meus irmãos, suportar as pressões que são impostas sobre nós todos os dias? Numa sociedade que vive na base da pressão e que também quer nos pressionar a vivermos de forma ansiosa. A ansiedade da alma, meus irmãos, traz ansiedade no físico, adoece, mata. E Jesus claramente aqui está nos ensinando a não andarmos ansiosos por nossas vidas. Ele usa o exemplo do comer e do vestir, mas na verdade o comer e o vestir, ele vai abraçar, ele vai contextualizar toda uma vida, não é só o comer e o vestir. Jesus está falando aquilo que era mais importante para o judeu do primeiro século da era cristã, que era comida e vestimenta. Mas não é só comida e vestimenta que é mais importante para nós hoje. Temos filhos, temos a nossa família, temos o nosso trabalho, que é o nosso sustento, temos tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas que nos causam ansiedade. Então o que nós poderíamos fazer para vencer esse mal, para vencer a ansiedade, para não andarmos mais ansiosos, meus irmãos, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que fazer, quanto aos resultados que temos que entregar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja em qualquer área da nossa vida? Jesus nos dá o remédio. E não é Rivotril. Eu ia trazer para vocês aqui, eu esqueci, a receita de Rivotril. Você já viu a receita do Rivotril? Você faz assim, ó, você abre, você faz assim, ó. Vai cair aqui assim, ó. É um papel que não tem mais fim, de tanta contraindicação. Um dia, se você tiver a oportunidade, receita não, bula, né? Falei receita, é bula. A bula do remédio, a famosa bula do remédio. Se você for ler, você não toma remédio nenhum, né? Porque todos os remédios matam, dão câncer, cria não sei o que, né? Todo remédio, seja uma dipirona até... Não leia a bula. Se você ler a bula, você não vai tomar. Então a bula, refazendo, não a receita, a bula do Rivotril, mas você abre aqui, ela vai até o meio da igreja ali, ó, mais ou menos. De tanta contraindicação que ela tem. E detalhe, tem pessoas que não precisam tomar e estão tomando, porque é a onda do momento. Tem pessoas que têm orgulho de dizer: hoje eu tomei 2 miligramas de Rivotril. Tem prazer em falar isso. E aí, tudo bem? Não, hoje está ótimo, hoje eu já peguei aquela pílula e pá! Então até a hora de fechar o trabalho eu tô daquele jeito. O problema é o efeito rebote, né? Quando esse efeito acaba, vem o efeito rebote, que leva pessoas ao suicídio, a uma depressão intensa, que não consegue nem levantar da cama. Jesus está falando disso tudo, meus irmãos. Jesus está falando desse tipo de ansiedade que destrói a nossa alma e que é pecaminosa. É pecaminosa por quê? Porque é um tipo de ansiedade que nos faz duvidar de Deus, nos faz desconfiar de Deus. Qual é então o que poderíamos fazer? Jesus nos ensina: devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ah, Alessandro, é sério isso? Não tem nenhum remedinho? Algo que seja assim? O pessoal diz: pai bola, né? Que seja rápido. Tomou? Já estou feliz? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, meus irmãos, o melhor remédio para a ansiedade, que é natural, é da natureza humana por causa da nossa condição de queda, é buscar a Deus. É confiar no Senhor, é depositar nele toda a nossa esperança de que Ele pode e de que Ele vai fazer.
não é ocupar o nosso coração com desconfianças, não é ocupar o nosso coração, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me ajudar? Será que eu posso contar com Deus? Não! Nós já contamos com o Senhor, antes mesmo de buscá-lo, nós já contamos com Deus, meus irmãos. Jesus vai nos mostrar o quanto isso é pecaminoso, ele vai dizer no versículo 32, porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Mas ele diz, mas meus irmãos, Deus sabe do que você tem necessidade. Nós que temos filhos, sabemos o que os nossos filhos precisam, não sabemos? O que dirá Deus? O que dirá Deus? O Senhor sabe das nossas necessidades. Em Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46, não precisa abrir. Nós estamos diante do terceiro exemplo que eu quero te dar, mas esse exemplo é positivo. O exemplo do próprio Senhor Jesus. Qual era, meus irmãos, o estado da alma de Jesus no momento em que ele estava no Getsêmani? Algumas horas antes de morrer. Algumas horas antes de sofrer. Algumas horas antes de estar andando pelas ruas de Jerusalém com um madeiro nas suas costas, horas antes de saber que lhe colocariam uma coroa de espinhos na cabeça, que ele seria surrado, levaria cusparadas, seria maltratado, todos estariam zombando dele pelos caminhos, pelas ruas de Jerusalém, todos o abandonariam naquela cruz. Como estava o estado da alma de Cristo naquele momento em que ele estava no Getsêmani, pedindo ajuda dos seus discípulos em oração enquanto eles estavam dormindo, suando um suor de sangue, derramando lágrimas. Mas o que Jesus diz? Pai, passa de mim este cálice, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não só aqui, mas também lá, porque poderíamos dizer, mas Jesus não experimentou nenhum momento de ansiedade. Ele experimentou uma ansiedade muito maior do que qualquer outra ansiedade que você na sua vida já teve ou virá a suportar. A ansiedade de saber que iria morrer pelos braços daquele que um dia ele criou, formou como povo de Deus. Jesus sabia de todo o sofrimento que passaria. E naquele momento, meus irmãos, o que ele fez? Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ele depositou toda a sua esperança no consolo do Pai. Ele depositou toda a sua confiança em que pese tudo que ele viria a passar, ele sabia que seria recebido nos braços do Pai. Meu irmão e minha irmã, por maior que seja a tua ansiedade, ela nem chega perto da que Jesus suportou. Mas ao contrário do que muitas vezes nossa ansiedade nos leva a fazer, devemos olhar para Cristo como exemplo para nós de confiança e obediência. Jesus nos apresentou o caminho para tratarmos a nossa ansiedade. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Alessandro, só tem na minha geladeira uma garrafa de água. Meu irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Quando você menos esperar, alguém vai bater a tua porta e vai te abençoar. Quantos são os exemplos de pessoas que não tinham nada em casa para comer e Deus enviou o socorro, Deus enviou o alimento, Deus enviou lá uma pessoa, que você chama até de anjo, para ir lá ajudar, para ir lá salvar a pessoa naquele momento. Meus irmãos, Jesus procurou um lugar de refúgio. Jesus se refugiou no Pai. E ele se refugiou no Pai, meus irmãos, porque o Pai é o melhor remédio para anular as consequências da ansiedade. Jesus confiou em Deus e realizou a vontade do Pai, ao ponto de ser consolado por anjos.
Anjos vieram e consolaram Cristo horas antes dele morrer. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus sofreu, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, e quando esteve entre nós, ele entendeu esse processo da natureza humana, de se desesperar com más notícias, de se desesperar com pressões, de se desesperar com situações. Ele entendeu tudo isso e ele nos dá o remédio, meus irmãos. Confie em Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Não se preocupe com a comida, nem com o que vestir, mas se preocupe em primeiro lugar em buscar ao Senhor. Porque como Ele mesmo diz, as aves não plantam, mas são alimentadas. Os lírios do campo, eles não fabricam suas próprias vestes, mas eles são vestidos pela graça de Deus. Que dirá então, meus irmãos, nós, a coroa da criação? Quantos foram os momentos, e se eu quisesse aqui colher o testemunho de cada um, certamente cada um de vocês tem um testemunho de momentos que você passou nessa vida e que você buscou ao Senhor e o Senhor te abençoou, e o Senhor te sustentou, e o Senhor supriu todas as suas necessidades. Jesus, meus irmãos, sabia que o reino de Deus não era comida nem bebida, mas que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Viva o reino de Deus na tua vida de forma plena, de forma plenamente satisfatória. Confie plenamente no Senhor. Se hoje não está bom, amanhã pode ficar. Mas se amanhã não ficar bom também, uma hora vai ficar, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Permita que o Senhor cure a ansiedade do seu coração. Permita que o Senhor trate da ansiedade da sua alma. Voltando novamente ao autor aos Hebreus, descansa no Senhor. Indo até o salmista, descansa no Senhor, espera nele, tudo mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Deus tem o controle da sua vida. Você não precisa andar ansioso por nada, nem pelo Flamengo hoje mais tarde. Você não precisa estar ansioso por nada nessa vida, sabe por quê? Porque Deus tem um controle da sua vida. Deus tem o controle da sua história. Busque a Deus e veja o resultado. Busque o reino e sua justiça e espere a resposta do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, tira de nós toda ansiedade, tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que faz mal ao nosso coração, que traz pressão desnecessária, que acaba por nos trazer até mesmo doenças na nossa alma e no nosso físico. Senhor, ajuda-nos, nos revestindo do Teu Santo Espírito, nos capacitando a confiar mais e mais em Ti a cada dia, independente da situação que se apresente, independente do tamanho da tribulação, mas que o nosso coração, Senhor, esteja atento à Tua voz, que o nosso coração esteja atento à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Tantos de nós sofrem de ansiedades, ó Deus. Cura-nos deste mal, perdoa-nos este pecado, sara, Senhor, a nossa mente de toda a pressão externa, de tudo aquilo que tira o nosso foco. Senhor, o nosso foco tem que estar em Ti, pois Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação. Como disse o apóstolo Pedro, a quem recorrer, Senhor, porque só Tu tem palavra de vida eterna. Só Tu és nosso Senhor, só Tu és nosso Salvador. Tira toda a ansiedade do nosso coração, Senhor. Nós Te pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém.